pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado, fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. Herdeiro de Deus. Boa noite você que nos assiste, que está participando dessa transmissão, porque hoje é quinta-feira, e quinta-feira é dia de célula, graças a Deus, né? Então hoje eu estou aqui com a Bruna, estou aqui com o Tiago, bênçãos aqui, líderes aqui também na igreja, e vamos juntos aqui participar dessa célula, porque hoje é quinta-feira, e quinta-feira é dia de célula, então a gente cumprimenta você com a graça e a paz de Jesus, né, para sua família, para sua vida. E vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que acalme o nosso próprio coração, que às vezes fica tão perturbado, né, depois de um dia de trabalho. Então é hora de nós chegarmos na presença do Senhor, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, elevar o nosso pensamento somente ao Senhor nesse momento, nos concentrarmos na sua palavra, porque eu tenho certeza de que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite, e não só falar, mas como transformar as nossas vidas, né? Mas vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas, muito obrigado pelo teu sustento, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Deus, que é derramada todos os dias em abundância nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque por tua graça, por tua misericórdia que nós estamos aqui nessa noite. Nesse momento, Senhor, nós queremos pedir que aquiete os nossos corações. Muitas vezes nossas mentes estão tão perturbadas, pensando tantas coisas, mas nesse momento nós queremos nos concentrar em Ti, nos concentrar em cultuar ao Senhor, em louvar o Teu nome e aprender da Tua palavra. Por isso nós dedicamos, nós entregamos esse tempo ao Senhor, mas acima de tudo nós entregamos e dedicamos o nosso próprio coração, as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para que o Senhor fale conosco e assim transforme as nossas vidas. Ó Deus, nos derramamos diante de Ti agora, em nome de Jesus, amém e amém. E essa música, indicada pelo pastor Tiago, receba essa bênção aí, ó, profecia já, né? Futuro pastor Tiago, bênção do Senhor, Me Derramar. Gosto muito dessa música, né? Me derramar. E é essa oração que nós vamos fazer agora. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti nós abrimos o nosso coração, nos derramando diante do Teu altar. Vamos lá? Então cante, eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso. Nos derramamos diante da presença do Senhor. Então declare mais uma vez: eis-me aqui, eis-me aqui, outra vez,
diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me dizer te preciso, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, amém. Espero que você já esteja com a sua alma, com o seu coração derramado diante do altar do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Tiago, você pode orar para nós? Santo Deus, eterno Pai, graças nós damos ao Senhor, Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem nos abençoado, nos guiado, nos protegido. Louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor é o dono da vida, é o Senhor que dá o ar que nós respiramos. Amém. Pedimos que o Senhor abençoe esse momento agora de estudo da tua palavra, que esse estudo possa se tornar realidade na nossa vida, Deus, que possa sair, ó Pai, das páginas da Bíblia e tornar realidade, para que a gente possa lembrar e praticar, ó Pai, a tua palavra, que é a palavra de vida eterna. Amém. Louvamos o teu nome, porque só pelo Senhor, só por graça esse momento é possível. Amém. Louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pega a sua lição de célula, talvez está aí no seu celular. Pegue a sua Bíblia, que também talvez esteja aí no seu celular, mas pegue aí tudo que você tem, que você precisa, para nós estudarmos a palavra de Deus. É muito bom, se possível, né, você pegar a sua Bíblia física aqui, porque é sempre bom a gente pegar alguns versos, a gente anotar, grifar, lembrar, colocar a data, de repente, do dia ali que você estudou e o Senhor falou com você, algumas anotaçõezinhas. É sempre bom, né, nós termos aqui, muitos pensamos na tecnologia, claro, mas a Bíblia é escrita aqui, ó, no papel, o cheirinho dela já é outra coisa, né? É uma bênção que a gente pode ter mais recursos aqui. Vamos lá, você veio na sua lição que hoje nós vamos falar sobre humildade, a verdadeira humildade, o real sentido da palavra humilhar, humildade, se humilhar, até mesmo porque talvez você olhe assim, não, mas eu já sei sobre humildade, inclusive eu me considero uma pessoa humilde, né? E você fala para todo mundo que você é uma pessoa humilde, né? É aquela velha história de alguém que ganhou medalha de humilde e saiu com ela no peito, né? Para mostrar para todo mundo que é humilde. Então talvez até você se considere alguém humilde aí, mas será que você realmente pratica a verdadeira humildade? Existe uma frase, nós estávamos até conversando antes aqui, existe uma frase que é muito usada em capa de Facebook, é muito usada em stories, né, diversos aí, é muito usada no status ali que você coloca, legenda de foto, é muito usada em para-choque de caminhão, os mais antigos, né, vão talvez, eu já vi isso em para-choque de caminhão, aquela frase, os humilhados serão exaltados, não é? E nós gostamos dessa frase. Eu vejo às vezes em entrevistas, em finais de jogos assim, né, de futebol principalmente, não, nós fomos, falaram da gente que nosso time não ia chegar,
né? Isso eu estou falando mais assim de Santos, né? De São Paulo, apesar de ganhar do Corinthians. Eles falaram que nós não íamos ganhar e não sei o quê. E acertaram. E acertaram, né? Aí quando ganha uma partida, ou né? Uma partida, o campeonato faz tempo, mas quando ganha uma partida assim, aí você vê naquela entrevista no final, é isso aí, eu agradeço ao Senhor Jesus, eu agradeço a Deus, porque Ele nos exaltou hoje, porque falaram da gente, os humilhados foram exaltados, e há uma confusão no real sentido, até mesmo do texto que as pessoas tiram, essa frase, até mesmo tiram errado, porque o próprio texto diz diferente. Essa frase é muito tirada, ela é tirada na realidade de Lucas, um dos textos, né, de vários, Lucas 14:11 e Lucas 18:4, que está aí na sua lição. E é interessante que nós esquecemos de uma palavrinha muito importante aqui nesse texto. E voltando um pouquinho no início, até existe muitas pessoas que falam essa frase, humilhados serão exaltados, em tom de revolta, ao mundo dá voltas, né? Pessoas, tá vendo? Olha, os humilhados serão exaltados, você vai ver, você vai comer o pão que o diabo amassou. Eu estou me sentindo injustiçado, então eu falo isso, né? Você vai ver, os humilhados serão exaltados. Mas olha o que o verso diz. Lá em Lucas 14:11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. No 18:14, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Qual que é a palavrinha aqui, que é o que faz toda a diferença nesse verso? A palavra se. A ideia não é de outras pessoas nos exaltarem, ou sermos humilhados por outras pessoas. A ideia aqui parte do nosso próprio coração, da nossa própria atitude de nos exaltarmos. Porque está escrito aqui, pois todo que se exaltar, se considerar a última bolachinha do pacote, se considerar superior às outras pessoas, se exaltar, se colocar numa posição, se acontecer isso com essa pessoa, ele não vai ser exaltado, ele vai ser humilhado. Mas se essa pessoa se humilhar, ou seja, também parte de uma atitude dela, ela será exaltada, ela não fará dela alguém maior, mas ela será exaltada. Mas existe também outras formas equivocadas que nós entendemos o que é ser humilde. Está aí na nossa lição, é a primeira delas, Bruna. O que está aí dizendo para nós? Que as pessoas confundem muito sobre humildade. É que humildade não está ligada à condição social, né? Uhum. Não é o fato da pessoa ser pobre, ai que humilde que ele é. Uhum. É um costume, acho que já ouvo frequentemente as pessoas falando, eles são humildes, relacionando ao fato das pessoas não terem riqueza. Sim, e muitas vezes o que eu conheço de pessoas que não têm recursos, mas têm um narizinho empinado e se exalta, não está escrito. E o que eu conheço de pessoas que têm recursos, mas são humildes, e ao contrário também. Como a Bruna falou, a humildade não está ligada à condição social. Porque nós podemos ser pessoas que se exaltam subindo numa pedrinha, não precisa nem ser num monte, não é condição social. Mas também, Tiago, em segundo aí, a humildade não está ligada à piedade meramente externa. A humildade, ela não tem nada a ver com performance, né? Com exibicionismo. Foi o Senhor Jesus mesmo que disse, quando jejuar não façais como os fariseus. Sim. Porque eles tomando aquilo que é algo santo, eles fazem-se de humildes, mas o que está comandando aquela atitude nada mais é que soberbo no coração. Sim, isso é verdade.
Isso é verdade. E é interessante que Jesus ele sempre combate isso, né? Você lembra no texto falando lá em Mateus, falando sobre a oração, falando inclusive dos fariseus, daqueles que querem chegar e esperar o horário da oração, né? De repente das 3 horas da tarde, ou do meio-dia, ou das 9 da manhã, e esperar o horário de oração só para ter aquele aglomerado de gente e ele ser visto pelos outros. Mas isso não é uma atitude humilde. A atitude humilde é entrar no seu quarto, fechar a tua porta e ali buscar o Senhor. Uma outra atitude, que é uma falsa humildade, é autocomiseração. A pessoa que fica se flagelando, sabe assim? Eu sou isso, eu não tenho aquilo, olha como eu sou, né? Eu sou humilde, né? Eu sou o pior de todos, né? Eu sou aquela pessoa que não tem sorte na vida, olha, não sei o quê, e a pessoa fica com aquela autocomiseração e não sei o quê. Meu Deus, isso não é humildade. Humildade bíblica está ligada ao coração. O Tiago disse, não é performance, algo externo. Não é condição social, algo externo. Não é autocomiseração para as pessoas, algo externo. Está ligado aqui. E o maior exemplo de humildade, quem é? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E o que diz lá em Mateus 11, 28 e 29, está aí na sua lição. Aquele verso muito conhecido: venham a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aí Jesus, ele revela um pouco de quem ele é, do que faz parte do seu caráter, da sua identidade. Então ele diz: pois sou manso e humilde de coração. Por ser manso e humilde de coração, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então nós podemos notar aqui, a modelo do Senhor Jesus, que a humildade não depende de situações externas, mas de uma transformação interna, que só o Senhor Jesus pode dar. E a falta de humildade, nós podemos ver que ela é a geradora de muitos conflitos. Conflitos na família, pais que não são humildes em aprender com seus filhos, homens, maridos que não são humildes em aprender com a sua esposa, esposas que não dão braço a torcer em aprender, filhos que querem se colocar acima dos seus pais e falta humildade de coração, se humilhar. Na igreja, tem isso ou não? Não é? Às vezes, falta de humildade na igreja, nos consideramos superiores aos nossos irmãos na fé, talvez porque temos uma posição, entre aspas, de um ministério, de algo que nós fazemos, nos sentimos superiores no nosso trabalho, nas nossas amizades, na nossa vizinhança, enfim. A falta de humildade gera conflitos. Por isso que hoje nós vamos tratar sobre isso. Nós vamos relembrar alguns princípios que devem nortear o nosso coração e transformar o nosso coração com relação à verdadeira humildade, né? Aquele que é habitado, aquele que é selado, aquele que é guiado, aquele que é transformado pelo Espírito Santo, por Jesus, ele deve praticar a verdadeira humildade. Então está pronto aí? Nós aprendemos o que não é humildade aqui, né? Não é humildade, nós aprendemos. Agora nós vamos aprender aquilo que é humildade. E em primeiro lugar aí, Bruna, fala pra gente o que é uma pessoa humilde, biblicamente falando. O humilde, ele reconhece suas próprias limitações e tem um conceito modesto de si mesmo. Então o humilde, ele começa reconhecendo
Primeiro, eu acho que um dos primeiros princípios para você perceber se está desenvolvendo a humildade é você reconhecer, né? Já. Você não é tudo aquilo. Você não é a última bolacha do pacote, você não sabe tudo. Então, reconhecer suas limitações e aí ele começa a ter uma consciência modesta, né, correta de si mesmo, de quem realmente é, o que pode fazer. E aí tem o texto de Lucas 18, capítulo 18, do 9 ao 14. Vou ler aqui da lição. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Uau, né? Um tapinha na nossa cara, né? Esse texto aqui, é claro que Jesus, ele conta essa parábola baseado no senso de justiça própria que alguns ali, principalmente os fariseus, as pessoas, os líderes, né, ali religiosos, achavam que eles mereciam mais do que outra pessoa o reino de Deus. Porém, é interessante que é justamente esse senso de justiça própria que faz com que nos exaltemos diante das pessoas. Porque eu mereço mais, porque eu tenho um conceito mais elevado de mim mesmo, porque eu não reconheço as minhas limitações. Pelo contrário, eu olho para mim e vejo o quão capacitado sou, até mesmo para conseguir me justificar diante de Deus. Então o ponto aqui não é só uma humildade perante as outras pessoas. O ponto aqui é se considerar alguém tão humilde, ou tão justo diante do Senhor, a ponto de alcançar até a própria salvação. Esse texto mostra pra gente, essa parábola que a Bruna leu, mostra pra gente, eu vejo aqui 2 faltas de conhecimento. Falta de conhecimento de si mesmo e falta de conhecimento da graça. Sim. Porque quem conhece a graça sabe tudo que nós temos, o que vivemos. Sim. É em Cristo que a gente se move, que a gente respira, que a gente Sim. existe, né? E é interessante essa parábola que quando ele fala eu agradeço porque não sou como os outros, ladrões, corruptos e adultos, eles se opõem a Deus, porque Jesus veio exatamente para os ladrões, para Sim. os corruptos, para os Sim. adultos, Sim. para os pecadores. Né? Quando ele diz eu não sou pecador, eu não preciso. Não preciso. Exatamente. Por isso que ele, o simples fato de achar que não precisa, esse é a base do senso da justiça própria. Eu, por minhas forças, pelas minhas capacidades, eu consigo atingir ou alcançar. Eu não preciso do próprio Jesus, né? Aqui mostrado. Há um reforço aí no texto, tem na sua lição de Romanos 12, 3. Por isso, pela graça, aí, tudo a ver com o Tiago diz, que pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Querido, isso é muito sério. Nós precisamos ter um conceito equilibrado de quem nós somos. E muitas vezes nos exaltamos por falta justamente de reconhecer de quem nós somos. Nós somos pecadores, sim. Nós somos essa lista aqui, corruptos, adúlteros, ladrões. Nós fazemos parte dessa turma aqui. E nós necessitamos da graça de Deus. Nós precisamos bater no nosso peito, e não bater no nosso peito dizendo, eu não sou como aquele lá, eu não sou. Não, bater no nosso peito falando, Senhor, tenha compaixão de mim, Deus. Eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço quem eu sou,
diante do Senhor e diante das pessoas. Então, Senhor, eu me humilho diante de Ti. Eu me humilho diante de Ti. Eu reconheço quem eu sou. Esse é o coração que o Senhor quer que tenhamos. Não um coração que se exalta. Porque no próprio texto Jesus diz: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então ninguém tem esse conceito de si mesmo mais elevado. Amém? Palavra do Senhor aqui. Mas também nós temos uma outra atitude aqui, né? De um coração humilde. Isso aqui não é da boca para fora, isso aqui é um coração humilde. E qual é, Tiago? O humilde está pronto para abrir mão dos seus próprios interesses em prol dos outros. Filipenses 2, 3 e 4 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas com humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. É aquilo que a gente fala sobre conhecer a si mesmo, conhecer de onde viemos. Nós somos pó. Nós somos pó. Se Deus nos chamar, voltamos aos elementos na hora. Então nós não temos qual é a nossa parcela no ar que nós respiramos, né? O que nós fizemos para que existisse isso. Então é o conhecimento de si mesmo, que fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus, que é Deus que nos dá tudo que temos. Então, se Deus tem nos dado certas condições de algo, nós devemos ajudar os outros. Ajudar os outros, e não fazer as coisas por vaidade. Porque soberba e vaidade andam de mão dada. E é isso mesmo. E é interessante, e é até desafio você, né? Desafiamos você a ler, continuar lendo de Filipenses. Aí ele dá o maior exemplo de todos, de humildade, de alguém que abriu mão de ser igual a Deus para ser igual a gente. Que é a atitude mais humilde que essa, vir a ser servo. A verdadeira humildade de Jesus, ela está sim, óbvio, em lavar os pés dos discípulos, porque ali ele dá um exemplo. Mas você quer ver? A maior humilhação de Jesus é viver e se colocar na nossa carcaça, na nossa condição. A condição de um ser que foi criado. Eu vou falar para você, na minha opinião, uma das realidades que mais mostra a humilhação que Jesus passou. Mas ele se sujeitou. E é dado esse exemplo de Jesus, ali no texto muito conhecido, para mostrar para nós como devemos agir com as outras pessoas. A exemplo de Cristo, devemos considerar os outros superior a nós mesmos, né? É muito importante isso. Então, o humilde está pronto para abrir mão dos seus próprios interesses em prol dos outros. Você está pronto? Estamos prontos? Ou a gente sempre pensa assim: bom, se estiver tudo bem comigo, depois que está tudo certo as coisas na minha vida, aí eu vou começar a pensar nas outras pessoas. E a gente nunca está satisfeito. Sempre mais, né? Sempre mais. Mas olhar, né, com os interesses dos outros, né? E isso não só é em fazer, em ajudar. Você sabe que para você perdoar, você precisa ter uma atitude humilde. Porque perdoar alguém que cometeu uma falta com você é abrir mão dos seus direitos. Então, olha como a humildade, ela começa a fazer parte de todo o contexto, do convívio nosso, nos nossos relacionamentos, no perdão, na ajuda aos outros. Por isso, você está pronto em abrir mão dos seus próprios interesses em prol dos outros? Isso é humildade. Quando eu falo você, eu estou apontando um dedo para você e apontando o resto para mim, né? Porque eu também preciso melhorar, eu preciso melhorar nisso. Ser mais humilde, olhar os outros, né? Só que também a gente continua aqui que uma outra atitude de alguém que é humilde, Bruna. O humilde se submete a Deus. Aí tem um texto de 1 Pedro
Posso ler já? Claro. 1 Pedro 5, 6. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Queridos, Tiago também fala sobre, até usa a mesma frase no texto que está aí. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Olha, isso aqui é muito sério. Você quer ter Deus como seu inimigo? Não é uma boa ideia, não. Não é uma boa ideia, não. Porque aqui está falando de que Deus se opõe. Deus é oposição. Ele vira o rosto. Algumas versões dizem resiste. Ele resiste. E estudando um pouco desse texto, ele tira a ideia também original é de ele tira a sua mão que abençoa, entendeu? Ele retém a graça, no sentido de, eu vou agraciar, eu vou abençoar. Ele retém, ele se opõe, ele vira o rosto. Uau! Eu não gostaria disso não. Senhor, tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia. Submeta-se a Deus. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor com o nosso coração tão altivo, com uma petulância diante do Senhor, com um tupete alto, exigindo coisas de Deus e cobrando Deus de certas situações que estamos passando. Queridos, submeta à vontade de Deus, submeta à palavra de Deus, submeta-se ao direcionamento de Deus. Porque não é só simplesmente falar, Senhor, eu me submeto a Ti, e quando Deus ordena por meio da Sua palavra que não façamos tal coisa, ou façamos outra, nós não obedecemos. Isso não é sujeição a Deus, né? Muito importante isso. E, por último aí, Tiago, humilde se dispõe a servir. Servir. Texto de Marcos 10, 42 a 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. A quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso aí. Essa interligação de palavras servo e escravo é a mesma coisa, né? Nós precisamos ser servos uns dos outros. Por isso que até usa no nosso português, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. É a ideia de que o humilde se dispõe a servir, se dispõe a se doar, se dispõe a olhar para o outro e se desgastar por ele, suar a camisa pelo outro. E muitas vezes nós temos tanta dificuldade nisso, porque gostamos muito de nos servir, suar a camisa em prol das nossas coisas, das nossas necessidades, ou aquilo que achamos que necessitamos, né? Mas o humilde se dispõe a servir, né? E é interessante como está tudo ligado também. Primeiro, que o humilde se submete a Deus.
eu penso que a submissão está muito ligada ao reconhecimento. Quanto mais você reconhece quem Deus é, muito mais simples ou mais fácil, ou a atitude esperada que você vai se submeter. Sim. E reconhecendo, você percebe o tanto que Deus nos enche de graça, com atitudes de graça, tanto que a gente é agraciado. E diante disso, pelo menos eu, quando eu paro para notar todas as coisas que Deus tem feito para mim, parece que a ação e resposta é de fazer pelos outros. Dá vontade de fazer pelos outros. Tipo, nossa, Deus faz tanto por mim, então a vontade que a gente tem é de fazer pelos outros. Então vai ligando, você começa a servir os outros, reconhecendo quem Deus é, porque você se submete a isso também. Quanto, Então, mais uma você, atitude vai levando. quanto mais você se aproxima de Deus, mais menor você se sente. Né? É igual a ideia de repente de um navio que está distante, um grande navio, aqueles navios enormes de cruzeiro que está distante, você consegue colocar ele assim bem na... Você olha o navio assim e você fala, eu consigo colocar ele aqui no meu dedo, na minha mão. Mas você enxerga o navio pequeno porque você está longe dele. Mas a partir do momento quando você começa a se aproximar do navio, você vai começando a ver o quão pequeno você é e o quão enorme esse navio é. Acredito que a vida cristã é assim com Deus. Quanto mais distante dele, menor você acha que ele é e maior você acha que é. Quanto mais próximo de Deus, você vai ver o tamanho da grandeza dele. Você fala assim, eu não sou nada, né? Eu não sou nada. E essa aproximação que o senhor está falando é muito pertinente com o primeiro verso que foi lido, né? Quando Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo. E eu entendo que a chave desse versículo é exatamente que aprendam de mim. Aprendam de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração, vocês devem aprender de mim. Aprendam de mim. Né? Eu quero andar ao lado. Exatamente. Eu quero estar ali, ensinando vocês o caminho certo. Eu quero colocar meu jugo em cima de vocês, para vocês também não andarem de qualquer jeito. Né? Mas ele é leve, ele é suave. Aprendam de mim, vamos andar junto. Né? Exatamente. Os 4 evangelhos estão aí registrados para a gente ver. Quer saber como Jesus agia, quer aprender de Jesus, ver como ele tratava o próximo, ver como ele tratava o pecador, ver como ele tratava o fariseu, ver como ele tratava o pobre, ver como ele tratava quem precisava de ajuda, o pobre, o necessitado. É só ver como ele fazia e aprender copiar. Por isso que Jesus é o nosso maior modelo de humildade, né? E nós devemos segui-lo. Amém? Amém. Então espero que você peça ao Senhor que trabalhe no seu coração, como nós também estamos fazendo aqui. Peça ao Senhor realmente que sonde o seu coração e mostre quais áreas desses pontos aqui que você precisa e precisamos melhorar. Releia isso aqui e comece a praticar, não na nossa força, porque nós não precisamos de mandamento para nos amar, nós já nos amamos demais, né? Nós não precisamos de mandamento, por isso que não existe o terceiro mandamento, né? Ame você mesmo, não, ali não existe, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo. E como você se ama demais, a comparação, como você se ama demais, ama o outro também. Então a gente não precisa de mandamento para se amar, né? Então faça uma reflexão e que o Senhor transforme o seu e os nossos corações a andarmos e a sermos pessoas biblicamente humildes, né? Não nessa humildade confusa aí que nós conhecemos. Amém? Amém. Amém. Antes de nós orarmos para encerrar nosso tempo, eu quero trazer, vou focar apenas em um aviso muito importante. Com certeza, se não, acesse as nossas mídias aí, né? Facebook, Instagram, principalmente, que você já vai ter lá as postagens das recomendações para esse final de semana. Então, nesse domingo, nós vamos voltar a ter o culto presencial / ao vivo. Ou seja, aqueles que vierem aqui, nós vamos ter o presencial, mas não deixaremos de transmitir ao vivo. E no domingo, você pode ver até nas artes que nós já soltamos aí, tá às 19 horas. Não é uma confusão, não. No domingo nós falamos às 18h30, mas a gente conversando aqui, olhando também o horário que o sol está um pouco mais baixo, nós resolvemos alterar aí para as 19 horas. Então, às 19 horas, nosso culto presencial, e às 19 horas, simultaneamente, nosso culto ao vivo. Então, tem as recomendações para os irmãos: traga a sua garrafinha de água,
venha de máscara, evite, ficar próximo. Nós vamos ter lá o setor, tudo certinho, vai estar tudo organizado para você, álcool em gel, enfim, nós vamos cumprir todos os protocolos e até um pouco a mais do que é desafiado, e pelo menos ordenado aí perante as autoridades, tá? Então, venha se você se sentir seguro, se você não faz parte do grupo de risco, então venha participar com a gente. Se não, fica na sua casa, nós vamos ter o culto ao vivo aí também para você, tá bom? Às 19 horas, em ponto, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude, transforma os nossos corações para, ó Deus, praticarmos, partindo de uma transformação interna, a verdadeira humildade. Que ela comece, Senhor, com o nosso relacionamento contigo. Que essa humildade comece em reconhecer a sua grandeza e reconhecer também quem nós somos diante do Senhor. Nos ajude também, ó Deus, por meio dessa humildade bíblica, a amarmos ao próximo e termos um amor ativo, um amor prático, um amor que considera, Senhor, as pessoas superiores a nós mesmos, que um coração humilde que se dispõe a servir ao outro. Nos ajude, Senhor, transforme os nossos corações, nós precisamos tanto disso. Nós assim pedimos, ó Deus, e que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada lar, com cada família, com as nossas vidas, ó Deus, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tiago. Obrigado, Bruno. É uma bênção ter vocês aqui. Deus abençoe, o Tiago, que é recentemente pai da Estherzinha. Que bênção, Um abraço para a Pamela também, Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.